Uma boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Estamos chegando e para esse primeiro momento fazer um teste inicial de som, de imagem, verificar se está chegando a transmissão aí para você nesse momento. A gente sabe que demora um pouquinho, então a gente tem que fazer algumas atualizações até que tudo esteja pronto e disponível para que você consiga acompanhar aí os nossos episódios. Então, a gente já está colocando aqui no Facebook, editar a privacidade e deixando público, para que você consiga acompanhar a transmissão. Então, vamos fazer a atualização aqui agora. Pelo que a gente consegue verificar aqui, você já consegue ver aí se está acontecendo, né? Então, vamos ver aqui. Estamos aqui atualizando o nosso sistema. E aqui ele já está aparecendo que está funcionando. Então, novamente, boa noite a todos. Nós estamos aí começando o nosso quarto episódio do Bate-Papo Criacionista. Lembrando que nós já tivemos o primeiro episódio que nós falamos de diferentes cosmos-visões, falamos também sobre ciência e fé, falamos sobre a idade da Terra no último episódio, e hoje nós vamos falar um pouquinho da sintonia fina, do Big Bang, dos ajustes, das constantes universais, para que seja possível a vida aqui no planeta Terra. Enquanto a gente prepara tudo certinho aqui para que você receba esse sinal, você pode ir escrevendo aí, né, nos comentários da onde que você está falando, pode deixar o seu boa noite, e se por acaso você tiver uma pergunta sobre esse tema e a gente conseguir encaixar essa pergunta aí durante essa programação, a gente vai falar aqui ao vivo a sua pergunta, ok? Então, seja bem-vindo, então receba aqui essa saudação inicial. Eu sou o professor Joel Soriano Muniz, participo aqui do grupo Criacionista de Toledo e também faço parte do NUVEL, Núcleo Cascavelense da Sociedade Criacionista Brasileira. E nós estamos hoje no nosso quarto episódio da série de bate-papos criacionista com o tema Sintonia Fina. Como nós já falamos, nós já tivemos no primeiro episódio tratando sobre diferentes cosmos-visões, e o objetivo dessas programações, quem sabe, é mostrar para você que existe talvez uma outra explicação para aquilo que você está acostumado a ouvir, que sempre ouviu e sempre acreditou que era daquela forma, e hoje nós vamos ver, quem sabe, ver um contraponto, existe algo diferente. A gente não quer confrontar, a gente quer simplesmente colocar argumentos diferentes, e você pode analisar todos esses argumentos aí, aprofundar as questões que nós vamos tratar, tanto do criacionismo quanto das outras cosmovisões, e aí poder fazer conscientemente as suas escolhas, né? Então, hoje, o nosso tema é o ajuste fino do diverso, e nós estamos recebendo, né, o professor Eduardo Lutz, que ele é astrofísico e físico nuclear. Eu vou colocar ele aqui na tela, e aí já vou ajeitar aqui a minha cadeira para que eu consiga visualizar também, né, corretamente o professor Eduardo. Professor Eduardo, boa noite, tudo bem contigo? Boa noite, tudo certo, um prazer estar aqui com vocês. Primeira pergunta, vamos começar assim do básico, professor. Muita gente, quando escuta a palavra físico, só lembra da matéria de física que tinha no ensino médio, que vinha umas contas que não entendia direito para que servia. Qual que é o teu material de trabalho? Porque tu é físico nuclear, aí o cara pode lembrar de bomba atômica, bomba nuclear, alguma coisa assim, e astrofísico. Com que exatamente tu trabalha? Certo, primeiro vamos esclarecer um pouquinho a questão da física, né?
Na física, o objeto de estudo é a própria realidade. Como é que a realidade funciona? E a gente divide esse estudo, divide essa investigação em diversas áreas, diversas partes, né, dentro da física. Então, a gente estuda os movimentos, estuda a composição das coisas, por exemplo, como é que funciona o núcleo de um átomo, como é que funciona um átomo, uma molécula, como é que funciona a luz, como é que funciona o tempo e o espaço. Né? Então, a gente vai dividindo em diversas áreas dentro da realidade física, né, e estudando uma por uma. As leis que a gente vai descobrindo servem de base, então, para todas as outras áreas. Por exemplo, como é que funciona a química, né? A química funciona por leis que a gente chama de eletromagnetismo e por leis do que a gente chama de mecânica quântica. Mecânica quântica é uma área da física, vamos dizer assim, que trata de coisas muito, muito pequenas, né? Os átomos, as moléculas, o mundo subatômico, né? Partículas, as partículas que compõem os átomos, por exemplo. Então, a física, a gente estuda basicamente tudo isso, sim, realidade física em geral. Toda a realidade que a gente vive, né? Básico, assim, as regras básicas. É claro que o físico não tem condições de saber tudo, sobre tudo, né? Isso é impossível para seres humanos. Então, o que se faz, além de fazer essa divisão nas áreas da física, a gente ainda, quando chega a um determinado ponto, assim, a gente deixa mais para pessoas especializadas naquele nicho específico. Por exemplo, as leis da física afetam também os seres vivos, mas quem é especializado no estudo dos seres vivos são os biólogos. Então, como é que acontece? O físico ele vai fornecer insumos assim em termos de leis físicas que vão que vão ser úteis para a biologia também, entre outras coisas. E o biólogo vai estudar as coisas que são mais relevantes na biologia, nos seres vivos, por exemplo, classificação de espécies, DNA, sistemas fisiológicos, sistemas anatômicos, interação entre espécies e assim por diante, né? Então, o físico está mais interessado não tanto nessas aplicações particulares dos sistemas, mas mais nas leis que estão por trás de tudo isso. Bom, aí, indo para a parte da física nuclear e da astrofísica, essas são duas grandes áreas da física que se subdividem mais. No caso da astrofísica, se estuda uma série de coisas, tem vários campos de estudo dentro da astrofísica, né? Mas a ideia básica, assim, é estudar como funcionam as grandes estruturas do universo. Grandes do ponto de vista nosso, assim, né? Por exemplo, como funciona a dinâmica, as leis ali de um sistema estelar. O sistema estelar é uma estrela com planetas ao redor, ou uma galáxia, né? Como é que as galáxias se comportam, como elas funcionam, ou aglomerados de galáxias, ou o universo como um todo, assim, né? Então, quando chega no universo como um todo, nós já estamos mais na área da cosmologia, né? Que é um tipo de especialização também. A física nuclear trata de propriedades de interação entre partículas no núcleo dos átomos. Mas essas interações não acontecem só no núcleo dos átomos, acontecem às vezes em objetos grandes também, de interesse da astrofísica, como estrelas de nêutrons, por exemplo, ou o núcleo das estrelas. O que acontece no núcleo das estrelas que fornece energia para elas funcionarem? São reações nucleares. Então, quem estuda esse tipo de coisa, essas reações nucleares, né, como é que as partículas interagem ali para acontecer aquelas reações, chama-se físico nuclear, né? Então, é isso que ele faz. Claro que existe também a engenharia nuclear, que é quando se usam alguns dos conhecimentos da física nuclear para gerar, por exemplo, para construir, por exemplo, reatores nucleares, né? Não é o tipo de coisa com a qual eu me envolvo, nem muito menos bombas, né? Então, o meu interesse maior é simplesmente estar em áreas em que agora eu pensei em áreas, né? Me veio um monte de coisa na cabeça aqui, mas enfim, assim, áreas que eu considero mais interessantes para o meu gosto são aquelas em que se manifestam o máximo possível de leis físicas juntas.
Então, eu sempre fui muito interessado nas leis físicas mais fundamentais, aquelas que definem a realidade, aquelas que servem de base para todas as outras, todos os outros conhecimentos relacionados com a realidade estão intimamente ligados com aquilo ali, né? Então, o físico nuclear trata de uma boa parte disso aí. E na astrofísica, né, nós então estamos estudando as estruturas maiores. E uma das áreas que eu trabalhei foi ali numa região de intersecção dessas duas, que são as estrelas de nêutrons, né? Que a gente, nelas, tem a oportunidade de estudar fenômenos da física nuclear, juntamente com campos gravitacionais intensos, com forças eletromagnéticas, e num ambiente interestelar, assim, né, que a gente vê ali as estrelas de nêutrons afetando o seu maior ambiente. Então, eu trabalhei, por exemplo, com modelos de estrelas de nêutrons, né, onde a gente tem a oportunidade de brincar com todas essas leis funcionando juntas. Mas mais um detalhe ainda, voltando àquela questão do ensino médio lá, né, aquilo ali, na verdade, o que se faz no ensino médio é procurar dar aos estudantes uma primeira noção de como usar fórmulas para lidar com algumas coisas mais simples, né? As fórmulas que os físicos usam de verdade são mais fundamentais que aquilo. A gente deduz aquelas fórmulas a partir de outras coisas mais fundamentais, só que esses conhecimentos matemáticos mais básicos as pessoas não aprendem no ensino médio, né? Elas aprendem lá regra de 3, né? Como é que multiplica, divide, como é que pega uma formulazinha como F igual a ma, multiplica a massa pela aceleração para ter a força. É esse tipo de coisa que se faz no ensino médio. Mas o físico mesmo, ele vai trabalhar com outro tipo de fórmula que são as chamadas equações diferenciais, que são a principal ferramenta que existe para a gente estudar leis físicas, né? Mas isso está além do ensino médio. No momento que a gente domina esse tipo de assunto, né, as portas se abrem para a gente estudar as leis da natureza, né? Mas antes disso, lá no ensino médio, é só para dar uma ideiazinha preliminar, assim, de algumas coisas mais próximas das pessoas, mas na prática, nós estudamos como físicos, né, as leis, desde as leis mais fundamentais da realidade até a sua aplicação em diversos tipos de casos particulares, sistemas, etc. Que legal. Eu, esses dias atrás, comecei a acompanhar num canal do YouTube, vou até falar aqui, que é o do Ciência Todo Dia. Ele fez um curso de física lá, o Pedro. Ele tem aí a cosmovisão diferente da nossa, mas é legal porque você consegue ver aí algumas coisas que eles fazem, o gráfico, que na sala de aula você não tem todos aqueles diagramas bem apresentados, e fica interessante ver. Mas partindo dessa questão da astrofísica, vamos começar com essa primeira pergunta. Na escola, ou é meio num centro geral, a gente já ouviu aí falar do Big Bang, né? E muita gente comenta por aí que o Big Bang foi uma grande explosão, porque toda a matéria do universo se encontrava num único ponto, que tinha o tamanho da cabeça de um alfinete, que daí a densidade era tão grande que isso tudo explodiu. O Big Bang é isso mesmo ou é outra coisa? Como é que funciona o Big Bang? Não é isso, né? Tem várias histórias erradas que o pessoal conta por aí, conceitos errados. Então, assim, ó, de modo geral, quando a gente ouve por aí falar em Big Bang, é quase 100% certo que o pessoal está dizendo bobagem, porque é um assunto muito mal entendido. Mesmo físicos falando sobre Big Bang, geralmente, né, se acerta bem, chega bem mais próximo, mas eu já vi físicos falando coisas incorretas sobre o Big Bang, porque não era bem a área deles, né? Imagina assim, por exemplo, pega um físico lá que a especialização dele é lidar com ciência de materiais, por exemplo, né? Então ele vai estudar em detalhes certas propriedades de materiais que são úteis para a indústria, por exemplo. Ele não estudou sobre Big Bang, e às vezes a pessoa, né, ela lê um pouquinho, ela pode mencionar, mas aí acaba escapando alguma coisa. Por exemplo, a maioria dos físicos que falam sobre Big Bang menciona uma coisa chamada singularidade, né? Que nesse caso em particular seria quando uma coisa tem densidade infinita, quando concentrou
muita coisa em muito pouco espaço, né? Uma quantidade finita de coisas num espaço infinitamente pequeno, que a gente seria uma singularidade. Aí as pessoas dizem, assim começou o universo, né, com uma singularidade. Mas, na verdade, não é bem assim, porque dentro do modelo do Big Bang, ele tem uma certa região de validade, ele vale dentro de certo intervalo. E nesse intervalo não é permitida a singularidade. Então, no momento que a gente está extrapolando para a singularidade, a gente está saindo fora do modelo. Então, o modelo não prevê isso. Então, tem algumas tecnicalidades desse tipo que confundem as pessoas, mas isso é um tipo de tecnicalidade mais especializada, né? Na verdade, as pessoas tropeçam muito antes disso em coisas mais básicas. Por exemplo, imaginar, né, que houve uma época em que os físicos estavam pesquisando, de repente eles descobriram que galáxias que estão mais distantes de nós estão se afastando mais rapidamente, e daí o pessoal ficou imaginando, essas galáxias se afastam umas das outras atualmente, então se passar o filme ao contrário, houve uma época que elas estavam todas juntas, e as pessoas imaginam que nesse ponto elas estariam concentradas num único ponto do espaço. Então, voltando a passar o filme na ordem certa, né, ela explodiu, espalhou material caoticamente pelo universo, né? Isso teria sido o Big Bang, né? Isso está tudo completamente errado, não tem nada a ver com isso. Primeiro, não foi assim que foi sugerida a ideia do Big Bang, não é nada disso. Segundo, que não se trata de material concentrado numa região do espaço. Não, é o nascimento do espaço e do tempo. É disso que trata o modelo. Mas vamos ver um pouquinho que tipo de ideias as pessoas têm erradas, então. Então, essa aí que eu mencionei, que era matéria concentrada num ponto que explodiu e está se espalhando pelo espaço até hoje. Isso está errado. Não é assim. Não é um modelo que trata de evolução estelar. Então, Big Bang não fala de evolução estelar, nem evolução de galáxias, nem nada disso. Isso não é assunto do modelo. Esse tipo de assunto se estuda, sim, em cosmologia ou em astrofísica e se faz conexão com o modelo do Big Bang. O universo está se expandindo, ele tem uma idade finita, como é que todas essas coisas estão aí? Mas isso não faz parte do modelo. Outra coisa também, Big Bang não é uma tentativa de explicar alguma coisa, não é assim, nós observamos que as galáxias estão se afastando, então vamos tentar colocar isso no modelo. Não foi assim que aconteceu. Então, o que mais? Também não é uma especulação, e também tem gente dizendo por aí o seguinte, olha, o Big Bang, ele entra em conflito com a termodinâmica, porque, veja bem, o universo agora tem uma alta ordem de organização. Uma explosão não gera ordem, né? Uma explosão gera caos, gera um sistema bagunçado. Então, isso viola a segunda lei da termodinâmica, porque a segunda lei da termodinâmica diz que as coisas tendem a ficar cada vez mais desorganizadas, né? Então, esse é um tipo de argumento falso, por exemplo, porque o Big Bang não trata disso, a pessoa não está nem falando do assunto do Big Bang, porque o Big Bang não é assim. E outra que a segunda lei da termodinâmica trata de aumento de entropia, né? E entropia não necessariamente significa desorganização, ela significa também informação. Mas esse é um tema mais... São detalhes assim que a pessoa precisa aprender um pouco para ter uma noção do que eu estou falando, né? Mas o resumo do que eu estou dizendo é basicamente o seguinte, que a maioria do que se diz por aí sobre Big Bang está errado, está falando de mitos, de lendas urbanas sobre o assunto que não corresponde realmente ao modelo com que os físicos trabalham. Eu acho que é interessante também, já que eu mencionei que não é, né, também tentar dar uma ideia do que é o Big Bang, né? Então, porque, eu falei que não é uma explosão, mas assim, olha, em certo sentido não deixa de ser uma explosão. Olha só, em física, nós chamamos de processos explosivos a qualquer coisa que aconteça muito rapidamente.
Por exemplo, se fala em explosão populacional. O que é isso? Quer dizer que lá no meio da população explodiu uma bomba e saltou gente para todo lado? Não. Explosão populacional significa uma determinada população começou a crescer muito rapidamente, né? Isso é isso que muitos físicos chamam de explosão, né? Só que quando as pessoas ouvem isso, às vezes pensam naquela explosão caótica, né? No modelo do Big Bang existe sim uma criação rápida, mas a analogia com a explosão termina aí. Mas vamos ver então, o que é o Big Bang? Alguém comentou ali, né, que gosta da forma como o Pedro apresenta as coisas lá no Ciência Todo Dia. Eu também gosto muito do jeito que eles trazem as coisas ali, é muito bacana mesmo. E eles procuram fazer bem o dever de casa, né, para apresentar as informações sobre física ali. Eu gosto disso. Infelizmente, não são todos que fazem isso, né, mas eles fazem um bom trabalho. Mas, enfim, voltando ao que é o Big Bang, então. A ideia básica foi o seguinte: no início do século XX, se descobriu uma nova lei da natureza. Essa lei é expressa por uma equação deduzida por Albert Einstein. E essa lei, ela faz uma conexão entre energia e curvatura do espaço e do tempo. Como é que pode ser uma curvatura do espaço e do tempo? É assim, imagina, por exemplo, uma sala que fosse maior por dentro do que por fora, por exemplo. Eu vou medir por fora, sei lá, dá 5 metros de comprimento. Aí eu vou medir por dentro da sala e dá 10 metros de comprimento. Seria possível uma coisa dessas? Na verdade, sim, seria possível se o espaço fosse curvo ali dentro, né? Então ele teria uma volta assim dentro dele, né? De forma que o comprimento total ali dentro, né, está encurvado, então cabe mais espaço dentro da sala do que caberia se a gente pareceria caber se a gente olhasse de fora, né? O tempo também pode sofrer curvatura. Como é que é uma curvatura envolvendo o tempo? É assim, se o tempo passasse diferente num lugar do que no outro, por exemplo, eu coloco 2 relógios sincronizados, afasto eles, o tempo que passa num deles, se o tempo que passa num deles fosse diferente do tempo que passa no outro, o que iria acontecer quando eu voltasse a comparar os 2 relógios, um estaria atrasado em relação ao outro. Isso indicaria uma curvatura no tempo, né? A gente pensa, pois é, mas isso aí é imaginação, o pessoal está viajando na maionese aí, como diriam, né? Uns tempos atrás tinha essa expressão aí. Na verdade, isso acontece na prática, né? Que o efeito da gravidade que nós sentimos aqui na Terra e que existe por todo o universo não é nada mais, nada menos do que o resultado de uma diferença de tempo, como assim fosse o ritmo do tempo diferente. Por exemplo, aqui na Terra, no nível do mar, o tempo passa numa determinada velocidade, vamos dizer assim. A gente não tem como medir a velocidade de uma coisa em relação a si mesma. Mas se nós compararmos com um relógio colocado num outro lugar, por exemplo, em órbita da Terra, dá uma diferença considerável. Então o tempo muda de lugar para lugar, a passagem do tempo, né? E a gente é obrigado a levar isso em conta quando prepara os satélites de GPS ali, por exemplo. Senão os GPS não funcionariam. A gente tem que calcular precisamente o seguinte: a velocidade de órbita do satélite faz com que o tempo mude de que maneira? E mais, a altura dele, né, no campo gravitacional, faz com que o tempo passe de que maneira lá? Então a gente tem que compensar esses efeitos para conseguir fazer o GPS funcionar. Porque o GPS depende do ajuste muito fino do relógio do satélite, né? Então ali o celular, por exemplo, tem que captar sinais de vários satélites, calcula ali o tempo que demora para chegar até o ponto onde está o celular, ele vê quando esse sinal foi enviado, ele mede o tempo ali, e ele faz os cálculos ali de acordo com a relatividade geral, para conseguir, levando em conta, né, o espaço-tempo, as variações do tempo, né, e faz o cálculo ali exatamente onde é que a pessoa está. Então, isso aí depende da relatividade.
Pois bem, essa lei que permite que o GPS funcione hoje em dia, ela pode ser aplicada ao universo como um todo. A gente quer saber o seguinte, como é que funciona o espaço e o tempo no universo inteiro? Então o pessoal resolveu aplicar essa equação para descobrir como funciona o universo inteiro. E aí veio uma informação chocante. A equação disse o seguinte, olha, o universo não pode ter sido sempre do jeito que ele foi. Ele tem que estar reduzindo, tem que estar ampliando. Só que quando a gente leva em conta também a termodinâmica, a gente vê que o universo tem que estar crescendo. E esse trabalho foi feito em detalhes ali. Esses cálculos foram feitos em detalhes por várias pessoas, e uma que se destaca é o padre belga chamado Georges Lemaitre. Ele fez os cálculos lá, né, aplicando essa equação em espaço inteiro, e também usou a termodinâmica, e com isso ele obteve um sistema de equações. Sistema de equações, eu até tenho uma telinha aqui que a gente poderia compartilhar, de repente. Não é necessário entender essas equações, tá, pessoal? Só para vocês saberem qual é a carinha delas, ó. São essas 4 equações aqui, que eu estou mostrando aí. Essas 4 equações é que compõem o modelo do Big Bang. Então, claro que a pessoa que não estudou, não se dedicou a trabalhar com a matemática que está por trás disso, não vai fazer sentido isso aqui. Mas a ideia é o seguinte, isso aqui é um conjunto de fórmulas das quais nós conseguimos calcular a história do universo. Mas quando a gente fala em universo aqui, nós estamos falando de espaço e de tempo, não estamos falando da matéria, tá? Então tem gente que pensa, a origem do universo seria a origem da matéria, né? A matéria teria se espalhado pelo espaço. Não, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando do nascimento do tempo e do espaço. Matéria é só conteúdo do universo. O universo, o tempo e o espaço. E essas fórmulas aqui nos dizem o seguinte, juntas elas nos dizem o seguinte, o universo tem que ter tido um início. O tempo não pode ser eterno. Ele tem que ter tido um início. Outra coisa, logo depois que foi criado o universo, ele vem se expandindo, ele continua se expandindo. O universo poderia também nascer, se expandir, parar de se expandir e colapsar. Tá? Isso tudo, esse tipo de possibilidade está no modelo ali também. Então, quando a gente começa a medir os parâmetros do universo, começa a medir lá essas constantes que aparecem aqui, né? Esse K, por exemplo, que vai nos dizer se o universo como é que é a curvatura global do universo, né? Se ele parece mais com a superfície de uma esfera, de uma sela de cavalo, etc. Também tem essa outra constante lambda aqui, que parece um A sem o tracinho no meio. Isso aqui é o lambda da língua grega, né? O lambda maiúsculo. Isso aqui representa também uma constante do universo que tem a ver com quão rapidamente o universo se expande, né? Também tem o G aqui, que é a constante gravitacional, né? Então, tem a densidade de matéria do universo, esse ρ aqui, ó, também outra letrinha grega, é a densidade do material do universo. Na verdade, a densidade da energia, né? O P aqui é pressão média também, esse tipo de coisa. Então, nós vamos medindo esses parâmetros do universo, daí nós podemos colocar esses parâmetros aqui nessa fórmula e verificar o que está acontecendo com o universo, né? Então, Lemaitre deduziu esse sistema de equações muito antes de se saber que existem galáxias se afastando de nós. O modelo diz isso, sem olhar para o céu. Tá? A matemática nos diz isso. Aí o próprio Lemaitre foi examinar os dados da astrofísica e concluiu que realmente nós temos esse afastamento de galáxias indicado pelo avermelhamento, né? Segundo essas fórmulas aqui, o universo estaria se expandindo e isso causaria um avermelhamento na luz que a gente vê das galáxias, por uma coisa chamada efeito Doppler, né? E o que se observa é exatamente isso. E aí, uns poucos anos depois, 2 anos depois, Hubble publicou, então, aquele seu famoso primeiro artigo lá sobre a expansão do universo, lá em 1929, né?
descobrindo que as galáxias, quanto mais afastadas de nós estão, mais avermelhada fica a sua luz, exatamente como previsto por essas fórmulas aqui. E essa luz, nós conseguimos medir esse avermelhamento precisamente porque essa luz contém as assinaturas dos elementos químicos, né, das reações químicas que acontecem nas galáxias, nós conseguimos ver precisamente examinando a luz que vem delas. E aí tudo se encaixa perfeitamente com o modelo do Big Bang. E isso foi uma coisa que convenceu Albert Einstein, quando ele viu lá o trabalho de Hubble, e viu por si mesmo os dados lá, né, do afastamento das galáxias. O próprio Einstein, que tinha deduzido a fórmula, vou mostrar mais aqui embaixo, ó. Essa primeira fórmula depois do texto é a lei que Einstein descobriu, da qual eu estava falando antes. Essa outra fórmula que vem depois dela aqui é uma espécie de maneira de medir distâncias no universo como um todo. E a outra fórmula ali nos diz como é que está distribuída a energia no universo. E a última é a segunda lei da termodinâmica. Então notem o seguinte também, pessoal que diz que o modelo do Big Bang vai contra as leis da termodinâmica, ó. Essa terceira linha de fórmulas aqui, ó, essa terceira linha é a primeira lei da termodinâmica, expressa aqui numa forma que é útil na astrofísica. E a última fórmula aqui é a segunda lei da termodinâmica. Então, o Big Bang não só é compatível com a termodinâmica, mas ele é feito da termodinâmica também. Então, a termodinâmica entra nas equações ali, então não viola nada da termodinâmica. Pelo contrário, é a termodinâmica que nos diz que o universo teve um início e se expande desde então. Mas, enfim, a ideia é que, no momento que se obteve esse tipo de resultado, caiu por terra uma série de crenças que as pessoas tinham. Por exemplo, elas acreditavam que o tempo é eterno, que o espaço sempre existiu, né? E essas fórmulas aí mostram que não, que na verdade o universo teve uma origem. Esse é o ponto. E depois foram se acumulando mais e mais evidências, né, com o tempo, né? Porque existem outras previsões desse modelo. Por exemplo, uma coisa chamada radiação cósmica de fundo. Se a gente junta o modelo do Big Bang com algumas coisas de outras áreas, como a teoria quântica de campos, por exemplo, nós vemos que a criação do tempo e do espaço induz criação de energia. A gente tem aquela lei que diz assim, a energia não pode ser criada nem destruída, ela funciona só num determinado tipo de situação, que é a situação em que as leis físicas não se alteram com o tempo. Aqui nós temos o início do tempo. Então, existe digamos assim, uma quebra dessa simetria, né, das leis ao longo do tempo, e existe uma quebra nesse início. Então não é como se já o universo nascesse com toda a energia. No momento que ele nasce, ele induz a criação de energia. E essa energia excita o próprio espaço, a gente faz esse tipo de experimento nos laboratórios, né, em todo mundo, de excitar o espaço e produzir partículas, né? Fornecendo energia para o espaço, ele produz partículas. Então, daí nasce a matéria. Mas aqui nós não estamos falando da matéria, da origem do próprio espaço e do tempo. No momento que o universo nasce e cria a matéria, essa matéria ela é criada por todo o espaço. O espaço já nasce, em seguida ele fica preenchido por todo ele de muita energia, muito concentrada. Não é uma singularidade, mas é uma densidade absurdamente alta, inimaginavelmente alta. E a partir daí o universo se expande. Mas ele nasce num estado muito organizado. Então ele vai se expandindo cada vez mais. E essa expansão do espaço causa um aumento muito grande de entropia ao longo do tempo, né? Que também está contemplado nessa última fórmula ali. Mas enfim, não é a ideia de que a pessoa viu as galáxias se afastando, então tentou bolar uma explicação para isso, aí saiu o Big Bang. Não. Outra coisa também é que o Big Bang não tinha esse nome no início, né? Lemaitre deu o nome de teoria do ovo primordial ou do ovo cósmico, né? Ele teve mais um nome ali, mas quem deu o nome de Big Bang foi uma outra pessoa para ridicularizar o modelo, né? Porque ele não acreditava que o universo foi criado. Ele acreditava que o universo sempre existiu.
Então ele acabou fazendo uma brincadeira, e essa brincadeira colou, né? Ele disse, imagina o universo ter saído de um Big Bang, né? De uma baita explosão, né? Uma grande explosão. Falo baita porque eu sou gaúcho, né? Estou em Porto Alegre aqui. Mas, enfim, o ponto é que essa brincadeira colou, né? O pessoal chama agora de grande explosão, de Big Bang, mas ela é explosão só no sentido de que foi um processo rápido no início. Não que seja como uma bomba explodindo, espalhando destroços por toda parte. Não tem nada a ver com isso. Muito bem, show de explicação. Então, se você tinha escutado aí alguma coisa, tem aí a explicação correta do que é o Big Bang. Lembrando que se você não entendeu direito, essa live vai ficar salva aqui no Facebook, vai ficar salva também no YouTube. Você pode assistir quantas vezes quiser para entender corretamente essa explicação novamente, ok? Depois, inclusive, a gente vai compartilhar com vocês essas fórmulas que o professor mostrou ali, que você pode dar uma olhadinha nela, talvez você não entende ou entende desses números, dessa matemática por trás dessas equações, né, mas você pode ter uma ideia melhor. Professor Eduardo, tu comentou ali que o Big Bang é o início, né, o princípio do espaço, do tempo, e nós, como criacionistas, já partindo já agora para um contexto de uma cosmovisão criacionista, nós acreditamos que tudo teve um princípio. Assim, a gente costuma escutar muitas assim, pessoas que são cristãs que falam assim, né, eu sou cristão, eu sou crente, esse negócio do Big Bang é coisa do diabo, isso não existe. O cristão, ele consegue aliar o Big Bang, o criacionismo, ele nega o Big Bang, ou como é que funciona? E é o seguinte, o criacionismo em si, né, nós temos aqui várias correntes de pensamento dentro do criacionismo, né? Existem aqueles, por exemplo, que acreditam que o universo é muito jovem. Para quem acredita que o universo é jovem, nós temos vários problemas, mas não só com o Big Bang, com praticamente tudo que nós observamos na astrofísica. Existem criacionistas que procuram investigar mais profundamente, mais detalhadamente também os textos bíblicos, no caso dos criacionistas bíblicos, porque existem outros tipos de criacionistas, por exemplo, os muçulmanos, né? Existe criacionismo entre os muçulmanos. Muçulmanos, em princípio, eles não negam a Bíblia, né? Eles só acham que a Bíblia pode ter sofrido alterações, assim, em relação ao que Deus propôs, mas eles acreditam que a Bíblia tem origem divina, né? E é só que eles acreditam também no Alcorão, e o Alcorão seria mais confiável, vamos dizer assim, né, para eles. Mas, enfim, então, criacionismo não em princípio, não é necessariamente só para quem acredita na Bíblia. Existe o chamado criacionismo científico também, que a pessoa estudando as leis da natureza, ela encontra evidências do Criador. Inclusive, depois a gente eu queria comentar, antes de terminar lá também, o que a gente consegue, com ferramentas científicas, obter ali para tratar dessa questão de existe um Deus criador ou não, né? Tem gente que acha que é incompatível isso com a ciência, né? Já tive discussões com pessoas que disseram assim, olha, ou você é cientista, ou você acredita em Deus, as duas coisas juntas não são possíveis, né? E, na verdade, nós temos muitos cientistas aí que creem em Deus, né? Só que muita gente também faz uma separação, né? Tipo, numa parte da minha mente eu raciocínio em termos de ciência, eu não levo em conta Deus, e na outra parte da minha mente eu acredito em Deus, né? Mas aí é só por fé. Mas na verdade, existe um outro caminho onde a gente compara todas as evidências. Eu sou mais dessa linha. Qualquer fonte de informação eu vou procurar conferir, né? Ver o que eu posso extrair dali. Por exemplo, alguém conta lá, existe uma lenda lá entre os índios americanos que aconteceu tal coisa. Bom, quem sabe se essa lenda foi baseada em algum fato real, né? Então a gente cruza informações ali, né? Não que essa seja a minha área, não sou arqueólogo, né?
nem paleontólogo. No caso aí seria uma coisa de arqueologia, né? Mas eu sou curioso também, eu gosto de ver o que o pessoal descobre nessas áreas. Mas, enfim, eu não chego assim descartando de cara uma fonte de informação. A gente vai cruzando lá metodologias, vai cruzando informações, pistas, e aí tentar cruzar essas pistas para ver o que se aproveita e o que não, né? Então, a gente pode cruzar informações da Bíblia com informações do que a gente observa diretamente no mundo físico, na natureza, na astrofísica, no mundo das partículas, né? Então, a gente consegue ir percebendo onde é que as coisas batem, onde é que não batem, né? Então, a gente olha ali, por exemplo, na Bíblia, as pessoas frequentemente associam lá o relato de Gênesis 1 com a criação do universo. Isso tem a ver um pouco com um bigcentrismo, né? Uma palavra que eu inventei aí, um bigcentrismo da humanidade, né? Acho que tudo gira em torno dela, né? E então não existe mais vida fora da Terra, toda a vida, todo o universo foi criado por causa da Terra. É uma ideia possível dentro das interpretações possíveis da Bíblia, né? À primeira vista. Depois que a gente estuda um pouco mais de profundidade, a gente vê que a Bíblia fala de vida fora da Terra também, né? De várias maneiras. Ela não afirma categoricamente, não existe uma frase na Bíblia dizendo assim, existe vida fora da Terra. Ela não tem essa frase, mas ela menciona seres que habitam os céus, por exemplo. O que é céus? Tudo para cima aí, né? A palavra céus lá no hebraico, né? Shamayim, ela é muito vaga, ela fala o que tem ali em cima. Lá em Gênesis 1, a palavra céus, Shamayim, ela é definida naquele contexto ali da criação como sendo o firmamento, que é o que separa as águas de cima das águas de baixo. Então, as pessoas falavam muito isso nos tempos antigos, e é mencionado isso várias vezes no Antigo Testamento também, que a chuva vem de cima, né, daquelas águas de cima, às vezes tem a expressão ali, figura de linguagem, abriram-se as janelas do céu. Isso é mencionado não só no relato do dilúvio, mas também relatos assim de final de grandes secas, por exemplo, né? Então, se considerar que tinham águas suspensas e essas águas de tempos em tempos caem na forma de chuva. E o que sustenta essas águas era chamado de firmamento, e isso é identificado com Shamayim, ali no relato da criação. Então, quando fala céus, está falando disso aí. O que a gente vê quando olha para cima, o que segura, evita que as águas caiam, né? Outra coisa também que a terra ali é definido como uma porção seca. Diz que Deus fez emergir das águas a porção seca. E essa porção seca foi chamado de Eretz, no hebraico lá, que a gente traduz como terra. Então, quando fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, né, a gente tem que pegar as referências próximas, que as definições estão sendo usadas ali no capítulo. E as definições são essas, né? Céu é o firmamento, aqui que segura as águas de cima, que nós chamamos hoje em dia de atmosfera. E terra não é o planeta, eles não tinham noção de planeta na linguagem deles naquele tempo. Era a porção seca, o lugar onde a gente pisa. Então, quando fala os céus e a terra, está falando do planeta Terra. Essas duas expressões juntas, sim, é que se referem ao planeta Terra. Então, todo o contexto de Gênesis 1, se a gente for lendo ali, inclusive o haja luz, porque no verso 3 diz haja luz, em seguida ele explica o que é a luz ali, que a luz Deus chamou dia, e as trevas Deus chamou noite. Então, a separação entre o dia e a noite não tem nada a ver com a criação da luz, né? Então, isso está explícito ali no capítulo. Se a pessoa ler com atenção, sem preconceito, ela vai vendo essas coisas. Todo o contexto ali é o contexto da Terra. E aí nós encontramos outras passagens bíblicas que também indicam que o universo já existia quando Deus começou a formar a Terra. Por exemplo, lá em Jó, diz, Jó 38, né, diz que quando Deus lançava os fundamentos da Terra, quando ele estava começando aquela semana da criação lá, os filhos de Deus e as estrelas da alva já comemoravam. Para isso acontecer, para a gente poder ligar o tempo em que eles estavam comemorando com o tempo em que Deus criava a Terra, o tempo tem que já existir, e essas criaturas que comemoravam
tem que estar no mesmo universo, porque o tempo é uma característica do universo. Se estivesse em algum lugar fora do universo, não haveria essa conexão de tempo. Então, não poderia dizer que enquanto acontecia uma coisa, a outra também acontecia. Isso significa que eles estavam neste universo. Então, o universo já existia quando Deus criou, começou a criar a Terra. E outra é que existem outras referências bíblicas também, mencionando tempos, dando uma ideia de que você passou um longo tempo antes de Deus criar o planeta Terra. E também existem referências, como lá em Apocalipse, por exemplo, Apocalipse 12:12, mencionando assim que para as pessoas que existem, né, que habitam os céus então nesse contexto de Apocalipse é um pouco mais amplo, né, do que aquele do Gênesis 1 lá. Então dá a ideia de seres que vivem nas alturas, assim, fora da Terra, né? Isso que para as pessoas do universo, dos céus aí nesse caso, que já é uma linguagem do Novo Testamento, né, ou Iranoi, aí já é um pouco mais, uma linguagem um pouco mais recente. Ali, então, indica que as pessoas devem se alegrar. Só que, assim, ai da terra, porém, porque o diabo desceu até vós, né, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, está falando assim, manda todo mundo se alegrar, menos os da terra, porque os da terra têm um problema muito sério, né, para lidar aqui. Então, isso dá a ideia de que existe mais vida no universo, né? E também lá em Jó, nos primeiros capítulos, mas enfim, isso é uma conversa muito longa. O ponto é que se a gente não presta atenção a esses detalhes, a gente pode ficar com a ideia de que Gênesis 1 está falando da criação do universo também. Quando fala ali, no princípio criou Deus os céus e a terra, a pessoa entende. Os céus é o universo e a terra é o planeta, né? Isso não se encaixa na linguagem original ali do Gênesis. Quando a pessoa faz essa associação entre universo e terra, ela vai tentar aplicar a cronologia, ou seja, a linha de tempo, desde os patriarcas até agora, né, vai tentar aplicar isso ao universo inteiro, e aí vai chegar à conclusão de que o universo tem o quê? 6, 7 mil anos de idade. E isso vai dar problema. Então ela vai observar o universo e ela vai ter que ignorar quase tudo que a gente observa para poder manter essa crença de que o universo é jovem. Essas pessoas, então, combatem o Big Bang, porque eles acham que o Big Bang é o que diz que o universo é antigo. Então, Big Bang deve ter uma coisa errada, então eles começam a combater, por causa desse motivo, né? Só que aí eu tenho que esclarecer uma coisa, porque quando as pessoas começam a combater o Big Bang, eles usam todas aquelas ideias que eu falei lá que estão erradas sobre o Big Bang, né? Então eles começam a usar, o Big Bang é uma explosão, se ela é uma explosão, assim como uma bomba, né? Ela não vai criar alguma coisa organizada a partir de uma explosão, né? E assim por diante. Então é uma série de argumentos errados que são usados nesse contexto. Mas aí vem um outro ponto muito importante. Não é o Big Bang que diz que o universo é antigo. Não é o Big Bang. O Big Bang não diz qual é a idade do universo. Ele só diz assim, o universo foi criado e vem se expandindo desde a criação. Poderia ser 6 mil anos atrás? Poderia, pelo modelo em si, poderia sim. O que nos diz que o universo é antigo? São os dados observacionais, né? Por quê? Porque quando nós olhamos para os objetos astronômicos, nós nunca conseguimos ver o presente, nós só vemos o passado. Se nós olhamos para o Sol, nós vemos imagens do que acontecia há uns 8 minutos e 20 segundos atrás. Quando nós olhamos para o centro da galáxia, essas imagens partiram de lá há 25 mil anos, talvez um pouco mais, 25, 26, 27 mil anos. Isso é a imagem que nós estamos vendo, a imagem é antiga, ela demorou um tempo para viajar até aqui. Quando nós olhamos para a galáxia vizinha de Andrômeda ali, estamos vendo o que aconteceu há 2,5 milhões de anos atrás. Essas imagens estão mostrando como era o passado, não o presente. Quando nós olhamos para as galáxias mais distantes, nós vemos o que aconteceu há mais de 10, 12, 13 bilhões de anos atrás. Então, isso são imagens do passado. Então, nós observamos diretamente a história do universo. Mas aí o pessoal que acredita que o universo é jovem tem algumas tentativas de explicação, mas cada uma delas tem problemas. Por exemplo, uma delas é, não, mas a luz foi criada em trânsito, ou seja, a luz que eu recebo agora de Andrômeda,
ela está trazendo imagens de coisas que nunca aconteceram, porque essas imagens foram criadas no caminho, e estão chegando aqui agora. Né? Então, essas imagens são todas mentirosas. Como foi Deus quem criou essas imagens, Deus é mentiroso, segundo esse argumento, né? Então, não faz sentido, do ponto de vista bíblico, esse tipo de ideia. E não é só as imagens que viajam, as partículas produzidas por fenômenos físicos que a gente observa nas galáxias vizinhas aí, elas chegam aqui também, um pouco depois da luz que chegou aqui. Então, seria uma mentira muito boa. Outra ideia, mas a luz antes viajava muito rápido e agora viaja mais devagar. Isso tem efeitos drásticos que a gente consegue observar no universo. A gente consegue observar se a luz variou de velocidade ou não ao longo do tempo, e ela não variou. Se houve alguma diferença ali de da luz interagindo com alguma coisa, isso atrasou um pouquinho alguns fótons ali, isso é outra história, bem diferente. Né? Mas aí seriam quantidades muito ínfimas ali. Bom, outra coisa também são tentativas de dizer, passou muito pouco tempo na Terra e muito tempo no resto do universo, né? Aí nós temos ali problemas também com esse tipo de explicação, porque para isso acontecer, nós estaremos na vizinhança de um buraco negro gigantesco, isso não existe aqui, né? E mesmo existem outros problemas com esse tipo de modelo também, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente tem um tempo curto, né? Eu já me estendi muito aqui. Mas o ponto é, nós não conseguimos harmonizar corretamente a ideia de universo jovem com tudo que a gente observa no universo. E quando a gente lê a Bíblia, tira uma conclusão que entra em conflito com tudo que a gente observa, isso deve nos servir de alerta. Eu li errado. O que eu li errado? Onde é que eu interpretei errado alguma coisa? E não tomar aquela interpretação errada como regra de fé e querer esconder tudo que a gente observa na prática, né? Então, todas as observações nos dizem que o universo é antigo, a gente não tem como varrer isso para baixo do tapete. Se tirou essa conclusão da Bíblia, procure ver onde é que você leu errado, onde é que você tirou conclusão e por quê, se você respeitou todas as regras de exegese e hermenêutica corretamente ali. E a gente vê que essa ideia sempre vem de violações de regras de leitura. Às vezes leitura simples, assim, que a pessoa cometeu alguns erros meio grosseiros. Um deles é o anacronismo, né? Quando a gente pega sentidos atuais das palavras, né, e tenta impor sobre o texto original lá, onde as palavras tinham um outro sentido de acordo com a cultura local, né? Então, é basicamente isso. Então, mas esse ponto eu falei porque qual foi a pergunta aqui? A pergunta foi se existe algum conflito entre criacionismo e... Desculpe, minha voz está falhando um pouquinho aqui. Mas se existe algum conflito entre criacionismo e Big Bang. Então, do ponto de vista de o que a Bíblia ensina sobre criação, existe, na verdade, um apoio. Se nós formos ler lá, Hebreus 1, verso 2, ou Hebreus 11, verso 3, quando a gente vai ler, isso aí fala ali em criação de mundos, criação do universo, mas quando a gente vai ler no original grego, nós encontramos ali uma expressão que eles traduzem às vezes por mundos, às vezes por universo, e essa expressão, que é aionios, significa, ou aionas no caso, significa era, significa tempo, a extensão do tempo. Então diz ali que Deus criou o tempo. É exatamente isso que o modelo do Big Bang diz, que o tempo foi criado em algum momento, né, lá no passado. Quanto tempo atrás? Bom, isso depende de observações astronômicas. Aí a gente observa uma série de coisas e tenta fazer estimativas. E as estimativas atuais são mais ou menos da ordem ali de 14 bilhões de anos, um pouquinho menos, mas a imprecisão dos dados que a gente mede, na verdade, é maior do que o pessoal geralmente menciona, né? Então pode ter um erro ali de alguns bilhões de anos nessas estimativas da idade do universo. Agora, 6, 7 mil anos, nem pensar, né? Não tem como harmonizar isso com a que a gente observa, mas a Bíblia não diz nada sobre a idade do universo. A única informação que nós conseguimos tirar em termos de sugestões da Bíblia, não de afirmações claras, mas de sugestões que a Bíblia dá, é a de que o universo é mais antigo do que a Terra. Quanto tempo mais? Não se sabe, a Bíblia não diz.
Essas informações a gente tira das observações do universo em si. Então não existe nenhum conflito entre o modelo do Big Bang correto, né, corretamente entendido, e o que a Bíblia fala sobre criação também corretamente entendida. Não existe nenhum motivo para tensão aí. O que existe de tensão ali é interpretar Gênesis 1 com criação do universo e depois ter que, com essa visão, tentar explicar outras passagens que falam sobre o mesmo assunto. Aí é um problema, aí é difícil, né? Então, não é, a ideia de que o Gênesis 1 fala da criação do universo já cria problemas com outras passagens da Bíblia, não só com o que a gente observa na natureza, né? Maravilha, Eduardo. O pessoal aqui está todo elogiando a explicação, né? O Célio, a Abigail, a Caiane. Então, lembrando que isso aqui é uma coisa que você pode assistir 2, 3 vezes, né? E a explicação, a gente basicamente comentamos 2 questões em quase 1 hora. Né? O nosso tempo aqui, infelizmente, vai avançando e a gente não pode continuar muito aí, mas é muito bom. Então, você pode assistir esse vídeo novamente depois, vai ficar disponível aí no YouTube, você pode mandar, inclusive, aí para os seus amigos. Bom, mas o tema aqui, a gente ia tratar também sobre o ajuste fino, a sintonia fina. Então, para a gente encerrar esse bate-papo, antes de ir para indicações de obras, de leituras de artigos, gostaria que o professor Eduardo falasse aí, né, sobre a sintonia fina do universo para que fosse possível a vida na Terra existir. E aí, pode dar alguns exemplos, e aí depois a gente faz algum encerramento, fazemos mais algum comentário para que a gente não avance tanto o tempo, né? Eu estou tranquilo, então, mas o professor vai ficar à vontade também. Se tu quiser falar 2 horas, eu vou estar aqui. Eu vou tentar não ser tão longo, né? Mas eu tenho a tendência de esquecer do tempo quando eu falo dessas coisas, né? No fim, acaba ficando longo. Mas eu não quero cansar o pessoal também com isso, né? Então, eu vou tentar ser um pouquinho mais conciso aí. O que é sintonia fina? Então, essa palavra vem, né, de expressões que a gente usava antigamente, né, quando tinha aqueles rádios lá e que a gente regulava ali a estação por um botãozinho, né, que girava. Então, tinha um botão lá para fazer uma sintonia mais grosseira, né? Eu vou botar mais ou menos o ponto sintonizar mais ou menos na estação que eu quero, e aí é para o botãozinho ali de sintonia fina, onde eu vou ajustar milimetricamente aquele botãozinho ali para o som ficar mais nítido, o som do rádio, né? TV também, as TVs antigas, analógicas, também tinha um mecanismo assim, né? A gente mudava o canal ali, depois tinha uns botõezinhos lá para ajustar bem finamente a frequência de recepção da TV, para tanto a imagem quanto o som ficarem da melhor forma possível. Então, a expressão de sintonia fina tem a ver com isso, né? Então, é uma analogia. Tá, mas como é que isso é aplicado aqui? Analogia para explicar o quê? Para explicar quão finamente ajustado o universo é à vida. Então, o que é ajustado no universo final? São os parâmetros do universo. O que é um parâmetro? Parâmetros são números, ou às vezes são conjuntos de números que descrevem coisas. Por exemplo, quando você vai comprar uma casa ou alugar uma casa, um apartamento, né? Você vai querer saber, por exemplo, quantos metros quadrados tem, né? Isso é um parâmetro. Diz alguma coisa sobre o tamanho do espaço que você vai ter para colocar suas coisas, para viver lá dentro. Esse é um parâmetro. Aí você pode mudar o parâmetro, por exemplo, dizendo assim, não, mas eu não quero um apartamento desse tamanho, eu quero um outro um pouco maior, um pouco menor. Então, assim por diante. O universo tem vários parâmetros que definem como ele funciona. Como é que isso funciona? Assim? Por exemplo, um parâmetro ele pode definir, assim como eu falei da área de uma casa, de um apartamento, ele pode definir outras coisas. Alguns parâmetros do universo são constantes universais, né? Eles valem em todo o universo. Então, eu queria mostrar para vocês como é que... Vamos compartilhar aqui um documento rapidinho de novo, aquele do meu resuminho, só para mostrar para vocês alguns exemplos de fórmulas aqui que a gente usa na física, né? E onde é que entram esses parâmetros. Olha
essa primeira fórmula aqui é a lei fundamental da teoria gravitacional de Newton, né? Nós temos esse G aqui, ele é um número. Tá? Ele é um número que vai dizer quão forte é a força gravitacional. Então, basicamente, diz assim, ó, a força de atração entre dois objetos, um tem massa m grande, outro massa m pequeno ali, estão a distância r um do outro. Como é que eu calculo a força de atração entre os dois? Pode usar essa formulazinha aqui. Não é uma fórmula 100% exata, mas ela é uma aproximação excelente, né? Consegue medir bem a força de atração gravitacional. Então, G, esse G maiúsculo, é uma constante do universo. Ela vale em toda parte, né? Aqui embaixo, as próximas 4 fórmulas aqui são as leis do eletromagnetismo. São 4 leis... Opa, tem um antivírus aqui tentando me atrapalhar. Mas assim, todo o eletromagnetismo... O que o eletromagnetismo significa? Tá? São as leis físicas que estão por trás da existência da luz, da existência de moléculas, das propriedades químicas dos átomos, né? Junto com as leis da mecânica quântica, essas leis aqui é que vão permitir a existência da vida, por exemplo, a existência da química, entre outras coisas. Existência de aparelhos eletrônicos, né? Existência de objetos sólidos, tudo relacionado com as leis do eletromagnetismo. Então, aqui são fórmulas que representam as leis. E essas leis têm tem algumas constantes, alguns números aqui. Por exemplo, nós temos esse epsilon zero, que multiplica alguma coisa, que quando uma coisa multiplica a outra, nós chamamos de coeficiente. Quando o número multiplica alguma coisa. Então, esse coeficiente epsilon zero é uma das constantes universais. Esse outro mi zero aqui, que é outra letrinha grega, também é outra constante universal, né? Então, existem muitos desses parâmetros que definem como o universo funciona. Eles vão ajustar ali qual o efeito que as leis têm ao fazer o universo, fazer a realidade funcionar, né? Aqui mais abaixo nós temos também a lei da relatividade geral. Aqui nós temos outras constantes, por exemplo, tem o π aqui. O π é uma constante que existe além do universo, não depende do universo. Mas existem constantes do universo, por exemplo, o G, o lambda, né? Então aqui são exemplos, ou no caso de, por exemplo, uma corda de violão, ou som se propagando pelo ar, existe a velocidade de propagação das ondas, que vai entrar nessa formulazinha das ondas aqui, né? Então, essas constantes físicas, se elas fossem um pouquinho diferentes, as coisas que a gente conhece não poderiam existir como existem. Dependendo do caso, não é mais possível a química, dependendo das alterações que se a gente pudesse fazer alterações nessas constantes, a gente poderia destruir a química, por exemplo. Deixar de existir moléculas ou reações químicas, por exemplo, né? O DNA poderia não funcionar, né? Assim por diante. O universo poderia se colapsar logo depois que fosse criado. Então, cada lei dessas tem a ver com... Cada constante dessa vai regular leis físicas, dizendo se ela vai ter um efeito mais forte, mais fraco, né? Isso é muito importante para que exista vida. Quase todos os fenômenos que acontecem no que a gente conhece no universo dependem de um ajuste muito, muito fino, muito específico. As leis têm que ter tem que usar parâmetros, tem que usar constantes muito bem finamente ajustados, senão toda e qualquer forma de vida é absolutamente impossível, né? Que eu só tinha um exemplo da corda de violão e como é que a velocidade de propagação das ondas vai alterar as notas musicais, e essa velocidade, por sua vez, depende da tensão da corda e da densidade linear da corda, né? Mas isso aí não vamos entrar muito nesse detalhe, porque o nosso tempo está terminando. Então, existem muitas constantes físicas, tá? Mas essas constantes não são todas independentes, a gente consegue calcular umas a partir das outras. Então, uma pessoa que é da área, né? Sir Martin Rees, ele foi o 60º presidente da Royal Society, que é uma espécie de entidade para progresso da ciência na Inglaterra. Ele organizou ele é astrofísico, né?
ele organizou essas constantes na forma de 6 constantes, que a gente chama de adimensionais. O que é adimensional aqui? Não é de x, y, z, de coordenadas do espaço. Aqui nós estamos falando de dimensão no sentido de unidades de medida. Elas são as mesmas, independente do sistema de unidades de medida que a gente usar. São adimensionais, então, nesse sentido. Por exemplo, então, uma dessas constantes, a razão entre a força elétrica entre 2 prótons, né, eu coloco 2 prótons a uma certa distância, meço a força de repulsão entre eles e divido isso pela força de atração gravitacional, pego o módulo disso, né? Isso tem um certo valor. Também a eficiência da fusão nuclear do hidrogênio para formar hélio, né? Quanta energia essa reação libera em relação à energia inicial do sistema. Então, aqui nós temos o valor. Parâmetro da densidade, a densidade média do universo e a densidade crítica para que o universo não entre em colapso, é o mínimo de densidade que ele tem que ter, ou o máximo de densidade que ele tem que ter para não entrar em colapso, essa a gente chama de densidade crítica, né? E a densidade que o universo tem aproximadamente é a correta, que precisa ter mesmo. Opa, aqui tem um erro de digitação, isso aqui é uma potência, tá? 10 elevado a menos 122. Isso aqui é constante cosmológica, que ela vai regular também a expansão do universo. A razão também entre a energia gravitacional de uma galáxia grande e a sua energia total, também essa constante Q aqui. Número de dimensões do espaço. Então, todas essas coisas são finamente ajustadas para que exista vida. Se essas coisas tiverem um valor minimamente diferente, toda e qualquer forma de vida no universo deixa de ser possível. Então, por causa desse ajuste muito fino das constantes, muitos chegaram à conclusão de que realmente Deus existe e planejou o universo. Um deles foi Sir Fred Hoyle, que foi o mesmo que fez brincadeira com a ideia do Big Bang antes, porque ele não acreditava em Deus, não acreditava que o universo foi criado. Mas vendo esse ajuste fino das constantes da natureza, ele mudou de ideia, passou a acreditar em Deus. Agora, o ajuste fino é normalmente combatido por alguns, por muitos, né? Dizendo assim, olha, isso não é uma prova de que existe um Criador. E eles têm razão, realmente não é uma prova. Por que não é uma prova? Porque é possível imaginar explicações alternativas. Por menos realistas que nós consideremos essas explicações, nós vamos ter que concordar que elas existem em teoria, pelo menos, né? Por exemplo, a possibilidade de existirem muitos outros universos, né? Então, se existem muitos outros universos com constantes físicas de todos os tipos, com todos os valores possíveis, entre esse grupo existem aqueles também que vão ter os valores certos, e nós só podemos ter nascido num desses, né? Mas então, se nós queremos provas, nós não podemos ir para o argumento ontológico. Ele é uma evidência. Argumento ontológico, não, desculpa, o ajuste fino. Existem argumentos ontológicos, mas existem também teoremas ontológicos. Um teorema é muito mais forte do que um argumento. Então, esse aqui, por exemplo, aqui embaixo, o pessoal também não precisa entender essas expressões todas, mas isso aqui é a sequência de passos para demonstrar um teorema ontológico mais famoso, que é o teorema ontológico de Gödel. Esse aqui prova que Deus existe. Mas não só prova isso, ele dá características desse Deus. E essas características batem com o que a Bíblia ensina sobre Deus. Então, dá nome e endereço ao Criador. Isso aqui é prova, né? O ajuste fino é só uma evidência. Professor Eduardo, eu só gostaria aí que tu reforçasse novamente o nome desse teorema, porque daí quem estiver escutando pode pesquisar um pouquinho mais a fundo, o teorema de Gödel. Teorema ontológico de Gödel, né? O Gödel demonstrou outros teoremas também, o mais famoso dele é da incompletude, né? Mas esse aqui também existe, né? E é um teorema ontológico que prova a existência de Deus. Teorema ontológico de Gödel. O que significa a palavra ontológico? Ontológico tem a ver com ser, com existência, né? Então, existe uma área na filosofia chamada ontologia, por exemplo, né? Que trata do ser, da essência das coisas, da existência, né? Então, esse é o teorema ontológico de Gödel que prova que Deus existe.
Agora, isso sim, isso é prova. E aí, tá, se existe um teorema matemático provando que Deus existe, como é que existem ateus? Existem ateus que conhecem esse teorema? Sim, existem. E ateus que conhecem esse teorema dizem que ele tem falhas, né? Isso eu discuto num texto grande que eu escrevi sobre matemática, os principais argumentos que são usados contra o teorema ontológico e por que esses argumentos é que estão errados, né? Aí eu explico ali os pontos em que eles falham, né? Eles falam num negócio, por exemplo, como chamado de colapso lógico, né? Se uma coisa é verdade numa situação, tem que ser verdade em todas. E eles dizem, a demonstração do teorema ontológico faz uso desse tipo de coisa. Isso é falso. O que o teorema ontológico faz é definir uma função matemática, que é esse P aqui, que ele tem a seguinte propriedade: se ele se aplica a uma coisa numa situação, vai se aplicar a todas. Isso é característica dessa função, não é a característica do teorema ontológico. Isso aqui é uma forma da gente definir uma propriedade que a gente chama de absoluta, ela vale em todas as situações. Então a gente define absoluto dessa forma, mas isso aqui só na definição de absoluto. Isso não é colapso lógico, né? Mas então tem uma série de mal entendidos aí que as pessoas usam, conceito errado de axioma, por exemplo, dizendo que axioma é uma verdade óbvia, autoevidente, que a gente tem que usar como prova, que a gente não precisa provar, né? Esse é o conceito filosófico de axioma. Se a gente for tentar usar esse conceito na matemática, o resultado é um desastre, ele não funciona lá. Então, o axioma, na verdade, é um item de uma definição. E aqui nós temos axiomas A1, por exemplo, axioma A2. O que está acontecendo aqui? Estão definindo essa função matemática P aqui, né? Que na verdade é o que a gente chama de predicado. Predicado é uma expressão matemática que ela dá verdadeira para alguma coisa e dá falsa para o resto, né? Então o predicado ele fala sobre propriedades, sobre características das coisas. E aqui eu estou definindo um predicado especial que a gente usa depois para definir o conceito de Deus e para provar que ele existe. Basicamente, ele vai dizer se uma propriedade é boa em todas as situações, ou perfeita em todas as situações, né? Mas isso não é colapso lógico. Mas, enfim, não temos tempo para isso agora. O ponto é que existem argumentos contrários ao teorema ontológico, mas esses argumentos têm problemas fundamentais ali, por isso eu não os aceito. Todos que eu vi até agora tinham erros básicos conceituais em matemática ali. E também tem argumentos filosóficos, né, que vão contra, se existe mal é incompatível com a existência de Deus, por causa lá da falácia de Epicuro, né, mas então o pessoal acha, então deve ter uma coisa errada com esse teorema. Mas enfim, é uma longa conversa, né? O ponto é que existe esse teorema a gente consegue provar ele, então ele é válido, consegue mostrar que a demonstração é coerente também. Mas então, também outro ponto é o seguinte, aquela do multiverso que eu mencionei antes, ele também tem a ver com com o chamado teorema do macaco infinito, né? Imagina um macaco que dura para sempre, sempre digitando lá rapidamente num teclado, caracteres aleatórios, né? Se ele tem a eternidade para fazer isso, eventualmente ele vai escrever, por exemplo, uma enciclopédia, né? Todos os volumes de uma enciclopédia. E a gente consegue provar isso matematicamente, desde que o macaco dure para sempre podendo fazer isso. Né? Só que quando a gente tenta aplicar isso ao universo, né, para que isso aqui é usado? Para dizer assim, não, é possível, por exemplo, surgimento da vida, né, dado uma quantidade, surgimento espontâneo da vida, dado uma quantidade suficiente de tentativas, a vida pode surgir espontaneamente. Ou, dado um número suficiente de universos, né, eventualmente vai surgir universos finamente ajustados à vida. Então, aqui aproveitando aqui essa pausa, então, aproveitando esse gancho do multiverso, que a gente acaba vendo isso muito em filmes, em ficção científica, filmes de super-heróis, que é muito comum aparecer esse tema. Então, ele tem um quê de científico também, né? Então, a gente vai verificar aí. E aí, vou fechar com essa pergunta aí, né? Essa questão eu
pesquisando sobre multiverso, teoria das cordas, eu me deparei com esse teorema do macaco infinito e as premissas delas me pareceu um pouco estranho, porque eu tenho que partir de premissas que são inexistentes, né? E algumas vezes me pareceu, aí tu pode confirmar para mim se essa observação me é errada ou não, que apesar da lógica por trás do teorema estar correta, a premissa não é verdadeira, porque o macaco infinito ele não existe, nem infinitos macacos, nem macacos que existem, mas a lógica, ok, né? Ou é só uma tentativa de tentar tirar Deus da jogada, talvez, né? Só deixando aqui um abraço também para o Rodolfo Guilherme, pastor, ele é o departamental jovem aqui da Associação Oeste Paranaense, que está conosco aqui também. Então, a gente pode fechar com essa pergunta, com essa informação do multiverso, que é algo bem comum na cultura pop aí. Certo. O problema é o seguinte, quanto a esse teorema do macaco infinito, aqui eu até coloquei nesse resuminho, que se a gente enchesse todo o espaço do universo visível com macacos, e deixasse esses macacos trabalhando durante toda a idade do universo, toda a história do universo, eles não conseguiriam fazer um livro. A probabilidade de fazer um livro nessas condições, tipo Hamlet, que o pessoal gosta de citar, é inviável. Então, na prática, isso aí não chega a nos dizer que qualquer coisa pode acontecer no universo, por exemplo. Porque não existe tempo nem espaço suficiente para isso. Agora, quanto ao multiverso, se existisse infinitos universos, né? Primeiro que a gente não tem como provar isso, né? A gente só pode imaginar que poderia existir infinitos universos. Agora, o que a gente tem na física de verdade sobre multiverso? Na verdade, nós temos várias coisas. Notem só uma coisa muito, muito importante sobre ciência. O pessoal, quando fala de ciência, geralmente está falando de pesquisa comum, que não é ciência. A maioria dos casos não é ciência. Uma diferença muito importante entre pesquisa comum e ciência é a forma como a gente usa métodos matemáticos na ciência. Tá? A gente consegue até usar métodos matemáticos sem ser com ciência. Por exemplo, posso usar cálculos lá para verificar a posição de astros para fazer um mapa astrológico, por exemplo. Mas isso não é um uso coerente da matemática para estudar o funcionamento da realidade. Eu só usei como um auxiliar para alguma bobagem lá. Na ciência, nós usamos matemática de uma forma mais fundamental, mais intimamente conectada à realidade em si, né? Então, o que vai acontecer o que a ciência nos dá realmente nessa área? Nos dá o seguinte, ela nos permite não apenas tentar explicar coisas que a gente observa, isso a gente chama de explicação ad hoc. Tipo, eu observei alguma coisa e daí eu vou procurar explicações para aquilo, essa é a explicação ad hoc. Isso é pesquisa não científica, tá? Essa é pesquisa comum. É a observação de um fenômeno, depois formulação de hipóteses para explicar o fenômeno. Teste das hipóteses, isso não é ciência. Isso é pesquisa comum. A ciência até nos ajuda a testar hipóteses, tá? Mas isso não é o que define ciência. O que acontece é que, quando nós começamos a usar métodos matemáticos para estudar e representar as leis físicas, nós usamos as fórmulas que nós obtemos, essas equações diferenciais, elas começam a nos dizer coisas sobre a realidade que nós não conhecíamos. Então, nós usamos coisas conhecidas para encontrar essas fórmulas. Uma dessas coisas é o princípio da ação mínima, que é um princípio que veio de estudos bíblicos, né, sobre o caráter de Deus e do seu papel como criador. Então, por exemplo, a Bíblia diz que Deus é infinito, infinitamente poderoso, infinitamente perfeito, e ele fez o universo inteiro, inclusive as suas leis. Isso implica em que as leis são otimizadas, elas são feitas da melhor forma possível, porque tudo que Deus faz é assim. E nós obtemos isso lá do teorema ontológico também. Essa ideia de que Deus faz tudo da melhor forma possível se expressa numa formulazinha que nós chamamos de princípio da ação mínima. E essa formulazinha permite deduzir as leis físicas. Então, a gente consegue achar ali as leis de Newton, as leis do eletromagnetismo,
As leis da relatividade... Desculpe, minha voz falha com frequência. Mas, enfim, nos permite deduzir as leis da teoria das cordas, as leis da gravitação, ali, aquela fórmula de Einstein ali, da relatividade geral, ele deduziu a partir do princípio da ação mínima, ou seja, nós conseguimos encontrar as equações das leis físicas. E essas equações nos falam sobre coisas que nós não conhecíamos até então. Por exemplo, a lei lá da relatividade geral nos falou sobre o Big Bang. Ninguém tinha ideia disso antes, ninguém acreditava nisso, né? Mas ele nos falou que o universo foi criado. Aí o pessoal foi procurar evidências disso, encontrou. A primeira foi o avermelhamento das galáxias, né? Então, isso é bem diferente de explicações ad hoc. Então, nas leis físicas, então, nós conseguimos, por exemplo, eu estudo lá o eletromagnetismo, aquelas equações lá de Maxwell que eu mostrei antes, dali eu consigo tirar como funciona o espaço-tempo, aí eu tenho a relatividade. Na relatividade, quando eu aplico isso ao mundo microscópico, usando as leis da mecânica quântica, lá, os preceitos da mecânica quântica, vamos dizer assim, eu consigo fórmulas que me dizem que existe antimatéria, que existe spin, me dizem que vários detalhes ali sobre como a microestrutura do espaço-tempo funciona. E quando a gente encontra essas coisas pela primeira vez, a gente não conhece ainda. Depois a gente faz experimentos e acaba vendo que aquilo realmente funciona assim. Multiverso se encaixa nesse tipo de coisa. É um tipo de coisa que a gente consegue prever com as leis físicas. Elas nos dizem, nos sugerem, elas dizem assim, é possível existirem outros universos. As leis físicas permitem existir outros universos, né? Por que eu sei disso? Porque mesmo que as leis físicas tenham constantes adaptadas a esse universo e elas se manifestem nesse universo, elas partem de uma base que se aplica a qualquer coisa, que é o princípio da ação mínima. Então nós conseguimos estudar todas as possibilidades. Mas essas possibilidades não admitem qualquer coisa, elas têm limitações. É que nem no caso da mecânica quântica, por exemplo, né? Tem momentos que acontecem fenômenos lá, que um elétron, por exemplo, passa ao mesmo tempo por duas fendas e ele vai parar em pontos aleatórios de um anteparo lá. Esses pontos não são tão aleatórios assim. Existe uma distribuição de probabilidades e os pontos em que esse elétron vai aparecer são exatamente descritos por essa distribuição de probabilidade. Então, não é possível acontecer qualquer coisa. As leis físicas impõem limites sobre isso. Então, quando a gente vai estudar os limites, o que as leis físicas permitem e o que elas não permitem, nós encontramos os multiversos. Inclusive, na própria mecânica quântica, nós temos uma forma de entender as leis ali que nos sugere que o universo vai como que se subdividindo em várias possibilidades, né? Cada uma dessas possibilidades coexiste. Então, nós vamos, tipo, cópias nossas vão separando. Mas isso é uma interpretação, uma forma da gente interpretar leis físicas, né? Então, a gente fica com isso na cabeça. Olha, pode ser que exista mesmo. E existe a possibilidade da gente medir e observar essas coisas? Sim, existem. Só que são coisas que dependem de tecnologia mais avançada. Então, houve previsões que nós fizemos com leis físicas há 100 anos atrás, que nós só conseguimos comprovar agora. As ondas gravitacionais é um bom exemplo, né? Aquela equação da relatividade geral lá prevê ondas gravitacionais. E nós só conseguimos provar isso no século XXI, observar as ondas gravitacionais. Da mesma forma também o multiverso ou outros universos é uma coisa que nós temos lá nas próprias leis físicas indicações de como observar isso. Só que essas indicações dependem de tecnologia muito avançada, né? Algumas tecnologias já estão chegando no nível de poder testar os primeiros sintomas ali de outros universos, né? Mas ainda teria que crescer muito. Então não é, alguns colocam, isso é falsa ciência, pseudociência, porque não tem como observar. Tem como observar, mas depende de tecnologia que nós ainda não temos, né? Então tem esse ponto. Agora notem o seguinte, que é muito importante. Quando a gente vê o ajuste das constantes físicas, então nós podemos pensar nessa hipótese, olha, pode existir outros universos por aí, infinitos universos,
e nós existimos naqueles em que as constantes físicas estão ajustadas para a nossa existência, né? Então as pessoas acabam vendo, isso aqui é uma alternativa, então realmente o ajuste fino não prova que existe um criador. Não prova mesmo, porque existe essa outra possibilidade. Mas existe uma outra coisa que as pessoas normalmente esquecem. Quando eu estou estudando a possibilidade de outros universos, eu estou me baseando em quê? Estou me baseando no princípio da ação mínima, né? É dali que eu deduzo as equações para universos diferentes. Como é que são as leis físicas lá? Como é que vão funcionar as coisas? E de onde é que veio o princípio da ação mínima? O princípio da ação mínima veio de um estudo teológico, né, metafísico, a gente poderia dizer, da Bíblia, dizendo que tudo que Deus faz é perfeito e que Deus criou as leis físicas de toda e qualquer coisa que possa existir, inclusive outros universos. Então, no momento que eu uso o princípio da ação mínima para estudar a teoria das cordas e imaginar a existência de outros universos que podem ou não existir, então eu estou usando um princípio de que esses universos foram criados por Deus usando leis otimizadas. E aí eu posso tentar usar isso para dizer, não, as constantes físicas podem ser aleatórias, né? Mas as leis que eu estou propondo não são. Essas leis partem de um princípio de que Deus existe e é criador de todas as coisas, inclusive outros universos, caso existam, né? Então a gente tem que levar isso em conta, que as leis são otimizadas, todas elas. E o físico normalmente sabe usar o princípio da ação mínima, mas não para estudar de onde ele vem, por que ele usa aquilo, ele não explica o princípio da ação mínima. Só por isso chama princípio, né? Parte dali sem explicá-lo e dali consegue deduzir leis físicas. Mas ele veio, na verdade, de ensinamentos bíblicos. Então é interessante notar esse tipo de conexão. Maravilha, show de explicação. Inclusive, lendo alguma coisa sobre o criacionismo, eu vi que esse princípio da ação mínima pode aparecer, inclusive, quando alguns evolucionistas dizem, olha, nesse animal tem esse órgão e no ser humano também tem, então isso quer dizer que vieram do mesmo. E esse princípio explica justamente porque seres humanos e animais têm alguns membros e características e órgãos parecidos, porque Deus não precisou criar algo do nada só para fazer o ser humano, né? Isso aqui funciona bem nesse ser aqui também, né? Então, seria mais ou menos isso que daria para se aplicar. Assim, segundo o ensinamento bíblico, tudo que Deus faz é perfeito. E aí, tipicamente, no modelo evolucionista, não é assim que as coisas funcionam, né? Organismos vão se subdividindo, vão se reproduzindo, e aí, num determinado momento, as circunstâncias são de uma determinada forma, e os mais bem adaptados para aquele ambiente têm mais chance de sobreviver, os outros têm mais chance de ser extintos, né? Então vai havendo a seleção natural. Com isso, a tendência seria, com esse processo de filtro, né, dos melhores, dos mais adaptados ali, a tendência seria, aos poucos, os organismos ficarem mais e mais adaptados a alguma coisa, né? Essa é a visão evolucionista. Em particular, né, se acredita nesse cenário que esses seres não estariam perfeitos, mas estariam se adaptando cada vez melhor, digamos assim, às condições do ambiente. Já no cenário criacionista, Deus criou tudo perfeito. Então, evolucionistas chegam e dizem o seguinte: olha só, tal animal aqui, ó, esse subsistema dele não é perfeito. Ele não tem 100% de eficiência, ele tem uma eficiência bem menor do que isso. Portanto, ele não foi criado perfeito, né? Só que no cenário criacionista também Deus criou tudo perfeito, aí entrou o pecado no mundo e os sistemas vivos começaram a degradar. Então, tanto no cenário criacionista quanto no evolucionista, se espera que os seres biológicos não sejam perfeitos, que eles tenham algum, ou por degradação, ou por não nascerem perfeitos, mas estarem num processo constante de mudança, né? Eles não vão ser perfeitos em nenhum desses dois cenários. Então,
Por outro lado, em ambos os cenários também o princípio da ação mínima é sempre válido, mas ele é válido para as leis fundamentais, né? Então, aplicações, assim, as circunstâncias num determinado ambiente não precisam ser ideais, mas as leis físicas que vão dizer o que as leis, que vão dizer como vai ser os comportamentos naquelas circunstâncias, são otimizadas. Vou dar um exemplo rapidinho aqui. Pega uma flauta, por exemplo, as leis físicas é que determinam o som que a flauta vai produzir. Se a flauta for rachada, o som vai ficar feio. Se a flauta está perfeita, o som vai ficar bonito. Mas as leis físicas que regulam isso são exatamente as mesmas. E essas leis são otimizadas. Então, a flauta pode não ser a melhor possível, ela pode estar estragada, mas as leis físicas que atuam nela são as mesmas de sempre, perfeitas. E vão dar um resultado de um som ruim, por exemplo, uma flauta rachada, né? Então, o princípio da ação mínima se aplica às leis. Agora, na visão criacionista, se aplica também às condições iniciais, né? E ali no caso do Big Bang, né, as condições iniciais do universo são perfeitas para que as constantes físicas tenham os valores corretos. Outra coisa que é importante a gente separar um pouquinho também é a questão das condições ideais da Terra para a vida aqui e as condições ideais do universo, né? A questão do ajuste fino do universo não tem nada a ver com a vida na Terra, né? Ele fala em vida em geral, ser possível vida no universo, seja de qualquer forma. Não importa se são anjos, se são minhocas, se são bactérias. A vida depende de certas condições para poder existir. E aí, essas condições é que são finamente ajustadas no universo, mas elas não são suficientes, né? Alguma coisa mais é necessária também. Então, nós temos condições especiais no planeta Terra também para abrigar vida, mas isso é um assunto que vai além do ajuste das constantes, né? Mas então é interessante considerar essa perspectiva, né? Que no criacionismo se acredita em condições iniciais perfeitas e leis perfeitas. No evolucionismo, se tem que admitir que as leis físicas são também obedecem ao princípio da ação mínima, embora pode-se procurar outras explicações para o princípio da ação mínima, né? Mas ele foi deduzido de um princípio teológico, e a partir daí as coisas mudam com o tempo, né? Que a gente chama em ciência de evolução isso, que não necessariamente para melhor. Então, o caso do criacionista acreditar que Deus criou tudo perfeito e depois se degradou, isso é um tipo de evolução, tecnicamente, né? E também tem a evolução evolucionista, né? Os sistemas vão se reproduzindo e sendo filtrados pela seleção natural, né? Mas então o princípio da ação mínima aí se aplica mais às leis fundamentais, né? Maravilha. Então aqui, ó, nós estamos com o tempo, você pode estar assistindo pelo Facebook, vai ficar gravado, vai ficar registrado pelo YouTube também. Show de explicação aí. Se você perdeu algum detalhe, você pode rever o vídeo, pode enviar aí para os amigos aí, doutor Eduardo Lutz, astrofísico e físico nuclear. Show de explicação sobre constantes universais, sintonia fina, Big Bang e uma palhinha aí sobre o multiverso e teorema dos macacos infinitos. Para a gente encerrar, vamos fazer aquela que é comum a gente fazer no fim do bate-papo, aquelas indicações de livros, sites, revistas, filmes, para que quem queira se aprofundar nesses assuntos, né, tanto dentro da cultura pop, da cultura secular, até no meio criacionista também. Então, fique à vontade, professor, para fazer as suas indicações. Depois eu vou fazer aqui algumas também, e aí a gente encerra o nosso bate-papo. Bom, assim, quem tem mais conhecimento técnico, ou quer adquirir mais conhecimento técnico, para entender assuntos como o Big Bang, tecnicamente, aí precisa estudar coisas como cálculo vetorial, cálculo tensorial, estudar coisas, leis físicas, né, equações diferenciais, né, esse tipo de coisa é básico, assim, para a gente poder lidar com esse tipo de assunto. Mas claro que nem todo mundo vai se especializar nessas coisas, né? Então existem livros didáticos
sobre os temas técnicos que eu mencionei. Então, tem várias gradações de livros. Existem os livros aí que falam especificamente sobre relatividade, livros que chegam a falar sobre cosmologia, tanto no nível técnico avançado, quanto em nível mais para leigo, né? E são livros interessantes que tratam dessas coisas. Existem também livros mais especializados, por exemplo, em temas de criacionismo. Um deles, por exemplo, é esse aqui, ó, da Sociedade Criacionista Brasileira. Ele fala de uma cosmovisão criacionista bíblica. Isso aqui é uma coletânea de artigos, por exemplo, tem vários artigos meus aqui dentro e artigos de outras pessoas também, né, falando ali sobre o Big Bang, sobre como se faz uma leitura correta de Gênesis 1, e assim por diante. Tem uma série de informações aqui nesse livro. Existem também, não só livros, mas vídeos no YouTube, por exemplo, sobre esses assuntos, né? Deixa eu compartilhar aqui, não sei se dá para mostrar aquele documento de novo, que era um resuminho de algumas coisas. Aqui eu coloquei algumas sugestões que pode aparecer depois Vou aumentar também, né? Olha só, tem esse primeiro vídeo aqui, fala sobre a sintonia fina do universo. Esse vídeo, ele vem de um outro que é em inglês, né? Ele é extraído de um outro que é em inglês, e ele é dublado para o português. Então, é um que é interessante porque ele resume bem o assunto. Não é muito longo. Também existe uma série de vídeos que estão no canal do YouTube chamado Origens NT. Então, são várias temporadas de vídeo falando sobre diversos assuntos lá, assim, para um nível mais leigo, assim, para as pessoas poderem acompanhar. A temporada 5 dessa série é sobre o universo, né? Então tem várias coisas, por exemplo, o episódio 5 ali é sobre Big Bang, e aí existe o episódio 7 que fala das constantes universais, que é bem importante para esse assunto da sintonia fina. E o último aqui que eu coloquei nessa listinha de 3 é um vídeo onde eu dou uma aula sobre Big Bang. Ali eu falo, mas essa aula também é para leigos, né? Ela não é uma aula, ela até toca nos pontos técnicos, e eu faço questão de tocar nesses pontos pelo seguinte, que tem gente que tem condições de ir adiante e estudar a parte técnica da coisa. Então, essas referências, essas palavras-chave que eu uso, vamos dizer, as formulazinhas que eu mostro, dão para as pessoas pistas de que tipo de assuntos elas precisam estudar para dominar tecnicamente esse assunto. E para os demais, é interessante saber que tipo de coisa aquilo é, né? Então, nesse vídeo aqui, eu explico, né, a questão do efeito Doppler, do avermelhamento de galáxias, os conceitos errados e corretos sobre Big Bang. É um vídeo que tem 1 hora e pouco, né? E eu faço a conexão ali também com como é que fica o criacionismo bíblico diante de tudo isso, né? Então, também está nesse vídeo, nesse último vídeo. Então, são recomendações que vocês podem assistir, né, quando tiverem tempo, essas coisas, se quiserem mais detalhes. Maravilha. Então, depois a gente vai colocar na descrição do vídeo esses materiais. Eu acho que tem uma série que marcou aí a juventude de muita gente, que foi aquela do Carl Sagan, a série Cosmos. Então, tem muita gente aí que assistiu e que passou a pesquisar um pouquinho mais, a partir, né, apesar de ele ter uma cosmovisão um pouco diferente do que a gente abordou aqui, mas a série em si, ela tem uma construção muito boa, e ela já é antiga ainda, ela está disponível no YouTube, os 13 episódios. Essa série da Novo Tempo aí sobre a astronomia, o universo, ela é fantástica, você tem que assistir programas, aliás, o programa Origens da Novo Tempo aí é fenomenal, né? O último que teve de matemática fez parte também lá, né? Eu tenho procurado ajudar quando possível, né? Quando são áreas da minha especialidade, ajudar a equipe lá da Novo Tempo a montar, às vezes, algumas coisas, né? Da matemática aí, por exemplo, nós fizemos várias reuniões longas para definir os assuntos, porque eu não sei se todos os assuntos que a gente planejou ali vão ser abordados no final das contas, né? Porque várias coisas mudaram lá no Novo Tempo.
Mas, enfim, a ideia é que a matemática é uma coisa muito fundamental na ciência. Na verdade, não existe pesquisa científica sem aplicação explícita de métodos matemáticos, né, de forma fundamental, né. Agora, nessa série, nessa temporada 5 ali, dessa temporada sobre astrofísica, também nós trabalhamos ali porque, tipicamente, quando as pessoas vão pesquisar sobre isso, elas encontram informações corretas e informações absurdas, ideias absurdas no assunto. E essas ideias, e algumas ideias absurdas, vêm de criacionistas, infelizmente, né? Então, isso não tem nenhuma possibilidade de se harmonizar com o que se observa na natureza, e também não vem de interpretações razoáveis da Bíblia, né? Daquelas que usam regras de exegese. Então, a gente precisa filtrar bem esses materiais. Mas aí, existe realmente muita gente que tem uma cosmovisão ateísta, mas que faz um trabalho muito bom de divulgar a parte científica do que a gente faz e descobre em física, né? Então, nós temos aí séries no YouTube muito boas, tem em português, tem em inglês, para quem entende inglês. E essas séries, desculpe, a voz falhou de novo, mas essas séries frequentemente apresentam de uma forma didática muito boa temas importantes da física, e eventualmente alguém pode ter uma interpretação filosófica diferente, né, que aí a interpretação cada um tem a sua, mas é importante a pessoa se familiarizar, né, com os fundamentos físicos ali. Claro que no momento que a gente apresenta uma coisa para o público, a gente deixa de fora toda a parte científica da coisa, a gente passa a mostrar o que aquilo significa. E quando a gente faz isso, a gente está fazendo interpretações. A parte científica mesmo da coisa é a parte matemática, das fórmulas que eu mostrei antes lá, e os processos que a gente usa para chegar até aquelas fórmulas. Essa é a parte da ciência, né? E também a parte em que a gente vai fazer observações e experimentos para conferir, para ver se a gente não cometeu erros de cálculos ao deduzir aquelas fórmulas, né? Então essa é a parte da ciência. No momento que eu vou traduzir isso para o público leigo, eu deixei de fora a ciência, eu estou explicando sobre as minhas interpretações das coisas. Então, a gente tem que ter isso em mente. A interpretação não é a parte científica. Não basta assistir esses vídeos para saber, eu já estou dominando a ciência que trata disso. Não, isso não é a ciência, isso aí é a explicação de alguém. Se você quer dominar a ciência, você tem que estudar os métodos matemáticos que estão lá por trás e aprender a usar esses métodos para chegar às mesmas conclusões, né? Então, a recomendação é, você pode usar todo tipo de material, mas procure ver aqueles que têm um fundamento científico, matemático mais sólido. Nós temos muito material bom na internet, tanto em termos de vídeos quanto em termos de textos, mas também tem materiais que são aparentemente bons, às vezes, para o leigo, mas que tem muito erro de interpretação ali, às vezes até afirmações que entram em conflito com coisas que a gente observa diretamente, né? Então, nós vemos isso, muito disso, às vezes, em alguns sites aí que defendem a visão de universo jovem, e eles apresentam argumentos. Para quem não conhece, parece que aqueles são argumentos físicos muito sólidos, mas para quem conhece, a gente vê, puxa, o pessoal podia ter feito melhor o dever de casa, né? Porque são erros muito básicos aí. Então, na dúvida, o que a gente faz, né? Cruza informações diferentes, pergunta para quem conhece bem a área, né? Não basta ser físico para saber sobre Big Bang, por exemplo. A pessoa tem que estudar, saber lidar com a relatividade geral, saber desenvolver as equações do Big Bang, etc. Então, não basta ser... Tem gente que ouve falar, o fulano é cientista, portanto, ele vai poder me explicar sobre o Big Bang. Tá, mas que tipo de cientista? Ele pode ser, por exemplo, alguém da fisiologia, né? Ele vai saber muito melhor do que eu sobre como funciona a fisiologia de organismos vivos, mas isso não ensina sobre o Big Bang. Ele pode ser um físico que trata lá de, sei lá, propriedades de supercondutores. Ele não vai saber sobre o Big Bang porque não é o assunto dele, né? Então a pessoa tem que estudar diretamente o assunto para entender. E usando as ferramentas adequadas, não só ler literatura de divulgação. Então, procure
entrar em contato com quem realmente estudou a área, procure cruzar diferentes fontes de informação para tirar suas próprias conclusões. Maravilha, Eduardo. O Douglas aqui, ele está falando assim, ó, deixa salvo que eu quero ver completo depois. Vai ficar salvo, Douglas, pode ficar tranquilo. Você que acompanhou a programação inteira ou pegou pela metade, nós fizemos praticamente 2 lives em uma, que aproveitamos bem o Dr. Eduardo Lutz, astrofísico e físico nuclear, falando aí, dando uma palhinha somente daquilo que a gente queria saber. A gente teria outras perguntas, quem sabe uma outra oportunidade a gente pode desenvolver mais esse assunto, mas a gente quer agradecer imensamente o seu tempo, a sua disponibilidade em estar mostrando para a gente aí os seus conhecimentos e como a gente pode atrelar esses conhecimentos científicos à nossa vida cristã, à nossa caminhada cristã, que muita gente acaba achando que uma coisa confronta a outra, né? E não é bem assim, as duas podem se complementar e harmonizar muito bem. Então, fantástica as suas explicações, agradecemos novamente aí, e se tu quiser deixar uma saudação final, fique à vontade. Eu quero parabenizar vocês aí pelo trabalho, né, que tem desenvolvido, trazendo à tona aí informações úteis, né, relevantes para esses temas todos que são de interesse da SCB. E eu quero agradecer também o pessoal que assiste, né, porque a maioria das pessoas parece ser apática com qualquer questão que envolve ciência, ou mesmo questões filosóficas, né, sobre existência, sobre questões importantes para a humanidade. Hoje em dia, a maioria das pessoas prefere coisas mais superficiais, né? Coisas como, sei lá, piadas, brincadeiras, né? Claro que eu gosto de ter bom humor, eu gosto de pessoas bem-humoradas, né? Eu gosto desse tipo de clima, mas a gente precisa tratar de coisas mais profundas também, né? Então é muito importante que as pessoas prestem mais atenção, né, a essas questões mais profundas e vão atrás também das informações. Então, parabéns a todos, os que assistem, os que organizam, continuem nessa linha. Muito obrigado, Eduardo. Lembrando... Oportunidade. Esse foi o 4º episódio somente, nós temos ainda mais 6, então anota aí na sua agenda já, dia 12 de setembro, às 16 horas, às 4 horas da tarde, nós vamos receber o teólogo e hebraísta Eleazar Domero. Eduardo conhece, né? Nós vamos falar aí sobre os dias da criação e o que o relato no hebraico realmente diz ali, o que a gente pode entender. Então, a gente vai puxar um pouquinho mais agora para o lado bíblico, o lado criacionista bíblico, vendo no original cada coisa foi criada, como que isso está descrito na Bíblia. Então, a gente ele tem um conhecimento fantástico do hebraico, né? Recomendo muito. Ele é uma pessoa fantástica e tem um conhecimento muito grande. Maravilha. Então, fica a nossa indicação aí. Daqui 15 dias, a gente se encontra novamente, dia 12 de setembro, às 16 horas. Não vai ser às 19, vai ser às 16 horas. Então, vai ficar novamente esse convite. A gente agradece a todos. Esse vídeo está disponível aqui no Facebook, vai estar disponível no YouTube. Depois a gente vai mandar o link aí nos grupos criacionistas. E aí você pode compartilhar para quem não assistiu essa live, né? Foi quase 2 lives, então agradecemos imensamente, doutor Eduardo. E qualquer coisa que você tenha uma pergunta que não fez ou que gostaria de resposta, pode mandar para a gente aqui pelo Messenger, aqui, ou pelo Facebook, que a gente pode estar reportando para o doutor Eduardo, e assim que ele tiver um tempo, uma possibilidade, a gente sabe que a agenda dele também é lotada, né? É bastante serviço, ele vai estar respondendo para a gente, ok? Então, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até o 5º episódio do nosso bate-papo criacionista.